Oi, boa noite, todos me ouvem? Dá um aceno aí pra gente aí. Marcelo tá aí, boa noite, Marcelo. Boa noite, meu irmão, meu ídolo. Tudo tranquilo? A recíproca é verdadeira. Quem sou eu para ser seu ídolo? Como é que você está, Tudo tranquilo e rapaz? você, meu irmão? Como é que você tá? Tudo Tudo em bem, Caio, paz, a graças a semana, Deus, tudo cara. bem? Tudo tranquilo. Chegamos aí no dia 25/6, às 19 horas, a esperada aí a parte 2, né, Mude o Rumo da Sua História. Que legal. Foi Então, sensacional semana passada, né? foi muito, muito sensacional a história que você compartilhou. Só para quem não sabe aí, o Marcelo, nós dividimos aí um momento semana passada muito especial. O Marcelo contou uma parte da história dele, porque durante a semana ele já foi lembrando de algumas coisas, foi me falando de outras coisas que aconteceram que ele não acabou não contando, mas na palestra dele ele conta. Eu vou me apresentar primeiro, mais uma vez aqui, e pedir o Marcelo aí para se apresentar também. Eu sou Caio Souza, sou empresário, planejador financeiro, agente autônomo. Tenho uma empresa de investimentos, um escritório de investimentos aqui na cidade de Vila Velha, a Eleve Investimentos. Então, sair da zona de conforto de uma carreira de uma economia mista, de um banco, para empreender e estar no dia a dia aí fazendo o que eu gosto, que é assessorar os clientes através de investimentos. E, para surpresa boa, propus o Marcelo esse momento, né, para a gente fazer um momento de compartilhar algumas experiências, principalmente a história de vida dele, da família dele, e ele topou. Então, queria, Marcelo, que você se apresentasse aí para o pessoal que está entrando, o pessoal que ainda não te conhece, e lembrando que tá rolando uma promoção, aí, um sorteio, né? Uma promoção, um sorteio de um livro. Então ainda dá tempo de participar, quem não participou, é só seguir lá. Tem a foto, já compartilhou no meu Instagram, no Instagram do Marcelo, seguiria as regras lá, que o livro já está aqui aguardando o sorteio. A gente vai fazer aí no finalzinho da live. Se precisar, a gente entra de novo para realizar esse sorteio aí. Marcelo, por favor, quem é o Marcelo Vodinovic, esse cara aí especial que eu sou fã? Boa noite a todos, obrigado pelo pessoal que já está aí. Daqui a pouco deve entrar mais gente. Caio, quero agradecer primeiro pela live da semana passada. Foi muito importante para mim, tá? Tive respostas positivas. Tenho certeza que pessoas passaram a pensar diferente. Mas vamos lá. Sou Marcelo, 43 anos, também sou de Vitória, Espírito Santo. Hoje moro em Turim, na Itália. Tem 3 anos que eu moro aqui. E mudei pelo meu trabalho, mudei para conquista de novos objetivos. E essa noite nós vamos falar como obter uma mente de um campeão. Então o Caio deve falar mais algumas coisas agora e depois a gente cai para dentro do assunto, Caio. Não, Marcelo, boa, boa. E quem perdeu, né? A primeira live, que, como eu falei, foi sensacional, e tanto que gerou aí o pedido, né, para ter essa segunda aí. Tá no canal do Marcelo, no YouTube, também tá aí no IGTV, aí no Instagram disponível. Sim, uma hora e pouquinho de bate-papo, que tenho certeza que é só enriquecedor, você não vai perder nada, só tem a agregar na sua vida. Marcelo, você compartilhou com a gente semana passada o seu novo projeto, né? E de Certo. uma história sensacional, e você está iniciando esse novo projeto para, através da sua realidade, através da sua história de vida, através daquilo que você vivenciou, aquilo que você viveu, você está auxiliando outras pessoas a não passarem pelo que você passou, ou se passarem, passarem mais fortes, a estarem mais resolutos aí diante de qualquer crise, né? De qualquer momento. E também a incentivar, a ajudar as pessoas a mudarem, saírem da zona de conforto. E eu acho que é interessante para a gente compartilhar. Eu devo contribuir com algumas coisas também, porque acho que tem tudo a ver, né? As nossas áreas, assim, principalmente naquilo que você fala.
na vida e nos investimentos. Assim, eu acho que é uma mudança, tem que haver uma mudança, é uma mudança de padrão, é uma mudança de hábito realmente. Uhum. E queria que você compartilhasse um pouco para a gente o que nessa sua trajetória realmente fez com que você identificasse e criasse essa mentalidade, né? Essa mentalidade vencedora, essa mentalidade campeã. Por favor, Marcelo. Então, Caio, há 2 horas atrás eu fiz uma palestra e essa palestra ela alcançou pessoas de Bruxelas, Portugal, Angola, Itália, França, Alemanha, e foi uma palestra que foi feita pelo Zoom. E eu observei o quanto que as pessoas elas estão buscando um entendimento para viver num mundo tão difícil, cara. Eu vi uma pesquisa que foi feita na Universidade de Stanford, na Califórnia, e muitas pessoas têm na mente o seguinte, cara, que para você vencer na vida, você tem que ter inteligência, você tem que ter dinheiro e tem que ter um QI muito forte. Então, essa Só pesquisa, isso, né? Só isso, né, só Marcelo? isso. Então, só que essa pesquisa, ela contradiz tudo isso, cara. Porque eles chegaram a uma definição que existem duas mentes no ser humano. A mente fixa e a mente do crescimento. A mente fixa, ela gira em torno daquilo que a gente põe como barreira nas nossas vidas. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Eu vou investir nesse projeto e eu sei que vai dar errado. Então isso é uma mente fixa. Então eles chegaram a uma definição que o QI ele não é maior do que a força de vontade. Então essa pesquisa gerou uma potência dentro do mercado psicológico que as pessoas estão começando a entender que para você ter objetivos de sucesso, você tem que ter determinação. Então, a semana passada eu falei um pouco da minha história. Hoje, nessa palestra, eu tive a oportunidade de falar algo a mais e não falei também parte do que foi a semana passada. E quando desligo o telefone, desligo o computador, me liga um rapaz da Angola, querendo ouvir mais, porque ele está mudando a vida dele da Angola para Portugal. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão assim sem uma direção de como alcançar o sucesso. E quando a gente fala em sucesso, a gente não quer falar somente de dinheiro. A gente quer falar de sucesso de você andar feliz, de você andar com o coração limpo. Eu toquei nesse assunto, você deitar no travesseiro à noite e saber que outro dia você vai acordar para viver, cara. Então, você pega os hospitais hoje, você pega essa situação da pandemia, quantas pessoas estão sem direção, né? E, e a nossa história, que a gente vive, o ser humano, tem que saber o seguinte, que para você ser um campeão, para você ser um vencedor, você tem que estar com pessoas do seu lado que tenham o mesmo pensamento. Eu queria até trazer aqui uma parte mais espiritual nesse momento, que a Bíblia ela é muito rica. E quando você fala uma história de vida para alguém, se vocês pegarem a minha história que eu contei parte dela semana passada e falar para alguém, a pessoa ela vai ouvir, ela vai absorver, mas não vai ter o sentimento de ouvir justamente de mim. Porque é muito fácil eu contar a história de alguém, mas eu viver a história e passar para as pessoas é diferente. Então, na Bíblia, está aqui, ó, Marcos 10:46. A Bíblia diz que Jesus ele estava saindo de Jericó e havia ali um cego sentado. Ele era mendigo e era cego, sentado ali à beira do caminho. E ele vendo o alvoroço daquelas pessoas, ele questionou: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Por que vocês estão falando alto? Quem está aí? Quem está aí?
E as pessoas falaram assim, não, é Jesus de Nazaré que está passando. Ele quem? Jesus de Nazaré. Então, na hora ali, ele toma uma atitude, que é a atitude que nós temos que tomar, porque nós somos cegos, mendigos, no meio do caminho. As pessoas, nós, seres humanos, nós vivemos de migalhas. Porque se nada dá certo, a gente volta atrás. Isso é migalha. Só que aquele cego, ele falou, quem está passando? Ah, é Jesus de Nazaré. Todos ali chamavam Jesus de Nazaré. Ele falou, não, Jesus, filho de Davi. Ele conhecia quem era Jesus. Aquele cego enxergava mais do que todas as pessoas que estavam ali. Então, quando as pessoas chegavam ali naquele local e queriam saber onde era o supermercado, onde era a padaria, onde era um comércio, eles falavam, não, você vai andando aqui, você vai ver um ceguinho sentado, um mendigo, vai ficar ali perto. Ele era referência para as pessoas. Mas quando Jesus passa, ele fala, Jesus, filho de Davi, ele muda a referência e a vida dele naquele momento. Então, às vezes, as pessoas nos usam como referência. Ah, quem é o Caio? O Caio é aquele que quebrou. Isso, às vezes, nos envergonha. Mas quando a gente tem a mente desse cego, ele não enxergava com os olhos, mas ele enxergava com a alma, com o cérebro. Ele mudou a vida dele. Então, quando a gente passa a enxergar dessa forma, a gente muda a nossa vida. E nesse mesmo texto tem um ensinamento muito grandioso para nós, que Jesus chega perto dele e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Então você parar para pensar, Caio, Jesus na figura dele, eu estou trazendo para a Bíblia para trazer para as nossas vidas. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E isso não é de agora, não. Há Ela está séculos, né? ela Há tá no séculos. Guinness, ela tá no Guinness Books há anos e anos e séculos como o livro mais vendido. Então Jesus ali, ele está na figura de Deus, do socorro, só que naquela hora ele fala assim, o que queres que eu te faça? Ele coloca numa ação de submissão aquele cego. E às vezes as pessoas não querem vencer para evitar de se humilhar, para evitar de servir alguém. Então a importância da gente servir as pessoas nos faz crescer muito, cara. E ele fala, eu quero ver. Lógico que ele queria ver, ele não queria mais nada. O que o cego Tava quer? claro, né, isso, né? Eu quero ver. Então o que o ser humano hoje quer? O que as pessoas querem? Quer enxergar o futuro, Caio. Mas elas não querem o caminho com obstáculos. Nós somos imediatistas, cara. Verdade. A gente começa a trabalhar hoje e a gente já quer ser o diretor da empresa amanhã. Mas a gente não se prepara para isso. Não quer seguir, não quer cumprir aquele caminho, né, até chegar, né? Já quer ir logo lá, tá recebendo todo o bônus, mas passar ali pelo sacrifício é doído, ninguém quer mesmo não. E as pessoas, elas estão acostumadas com o não. Todos os cursos de vendas que eu fiz na época, a pessoa que ia dar o curso, ela falava dessa forma, você sabia, Caio? Olha, o não a gente já tem. Sim, é de Mas praxe. mas o sim a gente tem também. O que meu concorrente está fazendo que eu não estou fazendo? Aonde que ele está pensando melhor do que eu? O que eu posso dar que o meu concorrente não está dando? O sim é paralelo do não. Assim como o investimento, Caio, o seu trabalho. Sim. Poxa, mas eu vou investir esse dinheiro, se eu perder, se você não investir, você não vai saber. Você tem que saber os riscos que você vai correr de forma controlada, né? Mas você tem que dar o primeiro passo, porque senão Exatamente. você vai continuar na mesma situação que você vive hoje, sem guardar, sem investir, com a mente derrotada, que seja o que seja o caso, realmente. E é para isso, Caio, que a sua empresa existe. É para auxiliar, é para orientar,
é para abrir os novos horizontes, entendeu? No meio de um mundo tão difícil, financeiramente falando, saúde, segurança, nós não temos nada. O que a gente vê é a televisão toda hora batendo em governo, batendo em lei, mas ninguém toma o partido para tentar mudar, para tentar ajudar. Sim. Mas quem vai fazer isso? Você, eu, as pessoas que estão aqui nessa live. O medo, ele nasce com a gente, cara. Quando a gente começa a entender que o tapa da mãe dói, a gente fica com medo. Sim. Quando a gente pensa que aquilo que a gente fez, a nossa mãe vai brigar com a gente já tem medo. E o mundo está aí para nos colocar o medo. Mas também não temos que ser super-heróis. Como o Thiago falou ali, né? Não pode paralisar, né, Marcelo? Não Tem que pode. continuar. Ó, é a causa da desesperança, é verdade. É verdade. E tem uma situação que eu vi essa semana, é até assim um pouco engraçado, mas a pessoa estava dando exemplo do Homem-Aranha. O Peter Parker, ele foi picado pela aranha. Então, o veneno da aranha estava ali. Só que ele pegou aquele veneno e se transformou em quê? Em um super-herói. Sim. Então, as aranhas, elas estão aqui para derrubar a gente. Só que a gente tem que pegar essas aranhas, o que elas estão tentando nos acertar, e virar o quê? Um super-herói. Mas para mostrar para o Caio, para mostrar para fulano, ciclano, não para mostrar para você mesmo. Sim. Mudar a sua realidade, né? Primeiro você tem que Mudar a mudar a sua sua realidade. realidade. A gente não Caio, pode colocar a culpa dos nossos erros ou dos nossos fracassos, seja ele na nossa vida, ou trazendo aqui, né, seja ele nos nossos investimentos, realmente nos outros, né? Mas sim, tomar, a primeira atitude é realmente assumir. Não, fazer um check-up, eu estou errado, isso tem que mudar a forma de pensar. E acho que é o primeiro passo, não sei se você concorda, mas acho que o primeiro passo é o auto-reconhecimento. Se você se auto-reconhecer ineficaz, que não está dando certo, que precisa mudar. porque se você não souber quem você não vai mudar nada. E quando você souber quem você tem que saber aonde está faltando na sua vida para você ser melhor. O Exatamente. Marcelo, o Caio, o fulano não erra, lógico que erra. A gente erra a cada segundo. O nosso pensamento, ele erra. As nossas deduções, elas erram. Então, para ser um vencedor, para você ser um campeão, você tem que ter um campeão do seu lado. Exato. Você tem que ter exemplos. Se você pegar as referências no mundo hoje, são pessoas que lutaram, cara. São pessoas que não olharam o problema. Pelo contrário, elas olharam a solução lá dentro do problema. Quando tudo isso passar, eu vou ser diferente. Muda enquanto tudo isso está presente. Mudar depois que passar, você perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. O cego, ele perderia a oportunidade. Se você pegar Jesus, ele passou em cada lugar e ele não voltava, não. É a chance. É a chance. Às vezes você está com a oportunidade nas suas mãos e o medo do fracasso, o medo de dar errado, você não arrisca. Poxa, mas eu vou arriscar e vou para cima de tudo. Não, você vai analisar se é aquilo que você quer ou não. Porque se é aquilo que você quer, você tem que ir para dentro e lutar por aquilo. Você pega os caras que lutam MMA, Caio. Eles se arrebentam. Só um ali é vencedor. Mas o que sai todo arrebentado, depois de um tempo ele está pronto para lutar de novo, cara. Vai de novo. Já volta para treinar para ficar melhor, né? Para ser melhor na próxima. E tem gente que está... treinamento. É verdade. E tem gente que aposta ainda nesse cara que perdeu na próxima luta. Então nossa vida é um MMA, cara. Hoje a gente está com hematoma, mas amanhã quem vai estar com hematoma é quem bateu na gente. Mas eu acho que isso tem muito a ver, Marcelo. Sempre a gente vai linkar, né? Mas com aquilo que você falou no início, né? É realmente a mentalidade, né? A mentalidade de
Você tem que fazer essa ruptura, você tem que sair do seu lugar, você tem que se mover. É uma visão de longo prazo, não é uma visão de curto prazo, não é nada imediato. Tá? Você vai se aperfeiçoar ao longo do tempo para se tornar alguém que você quer. Ou você vai mudar a sua forma de guardar dinheiro, ou de investir, ou as atitudes com a sua família, enfim, para você ser uma pessoa nova, para você mudar, porque nós somos formados de hábito, né? Desde pequeno a gente tem os nossos hábitos e realmente, se a gente cresce num ambiente que não condiciona você para ser um vencedor, enfim, você vai puxar aquilo ali. Então, para você quebrar esses padrões, eu acho que é realmente muito trabalhoso. E isso que faz muita gente fracassar. Eu acho que é por conta basicamente disso. A visão nossa é imediata, eu quero para hoje, e não para o futuro, que é realmente. E é onde a gente sofre, né? Que você sofre de ansiedade hoje, você quer para hoje, mas já com a preocupação do futuro. Só que a gente não planeja, a gente não se prepara, enfim. Eu acho que é muito disso, a gente começar a projetar a nossa vida para o longo prazo. É isso aí, Caio. A partir do momento que a gente passa a acreditar no nosso potencial, isso é na parte profissional, nos estudos, na família. Porque você pega hoje, Caio, um casamento, ele é muito difícil, ele é pior do que uma empresa, do que uma multinacional. Porque dentro da sua casa existem os maiores problemas, cara. Então é dentro da sua casa que você tem que dar uma satisfação por que está faltando a comida. É dentro da tua casa que quando você sente mal o dia todo no trabalho tem que retornar. Então se a gente não mudar dentro de nós esse intuito e essa vontade de ser campeão, de vencer os desafios, vão passar anos e vai permanecer da mesma forma. Quantos anos aquele cego não esperou por aquele momento? Quantas pessoas não passaram por ele ali e não jogaram sequer uma moeda? Sim. Então, às vezes, a gente ficou no meio do caminho, na beira do caminho, muitos anos, e ninguém olhou para nós, cara. E aí, às vezes, a gente se preocupa, né? Pô, ninguém olha para mim. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Esses dias eu estava vendo um Instagram e eu fico impressionado com pessoas que têm tantos seguidores, cara. 10 milhões, 50 milhões de seguidores. Cara, passa mal e vai para o hospital e chama um desses seguidores para ir lá. Passa um problema, uma Verdade. dificuldade e pede a um desses seguidores para ir lá te socorrer. E a maioria dos seguidores estão voltados para celebridades. Pessoas que fazem as pessoas bater palma para eles. Porque o ser humano ele quer isso, ele quer aplauso. Mas ele não quer trabalhar para chegar até o palco, cara. Sim. É muito fácil você desligar aqui hoje e falar, pô, Marcelão, sua live, a nossa live foi fera, pô, você falou bem pra caramba, isso é fácil. Agora, o mais importante é você chegar, as pessoas chegarem e falar, pô, o que você e Caio falaram lá, eu tocou em mim, eu tenho que mudar, cara. E isso que eu tô falando, Caio, ninguém veio falar pra mim, eu aprendi foi com a vida, cara. Entendeu? De olhar pro lado e não ter ninguém, cara, pra estender as mãos. E eu tenho batido muito nessa tecla no meu Instagram. Cuidado quem está do seu lado, cara. Até isso a gente tem que estar atento, sabia? Com certeza. Porque as pessoas, cara, é difícil eu estar falando isso, porque fere também os sentimentos. Mas as pessoas não querem o nosso bem, cara. E quem quer o nosso bem são aquelas verdadeiras pessoas que estão ao nosso lado. Entendeu? Que na hora que você está lá caído, a pessoa está estendendo as mãos para você. Eu sofri um acidente, cara, em 2015. Dentro da minha casa, eu caí do terceiro andar.
E ali eu faleci, cara, naquele acidente. O meu irmão, ele tá até aqui. Eu acho que eu me recordo desse evento, Marcelo. Então, Foi aqui em Vila Velha, não é isso? foi em Vila Velha. Na virada de ano, vê? Meia-noite alguma coisa. Virou o ano, eu subi e acordei no hospital, cara. E ali foi dado como morto dentro de casa, porque já não tinha mais circulação de sangue, não tinha nada. Só que um grande amigo, um grande irmão, todas as pessoas que estavam ali estavam preocupadas, tá, Caio? Você sente que as pessoas amam você de verdade nesse momento. Depois eu fiquei sabendo que muitos choraram. E esse camarada, ele é o sogro da minha filha. O Alexandre, ele teve a decisão de virar o meu corpo ali. E quando ele virou, eu voltei a respirar. Com muita dificuldade. E aí me colocaram no carro às pressas e eu fui dando porrada nele. Da minha casa até lá, porque eu estava inconsciente. E eu brinco com ele, falo, você é meu ídolo. Mas por que eu estou falando isso, Caio? Porque você tem que ter do seu lado pessoas que mesmo que você esteja morto, ainda tentem te ressuscitar, cara. Não falo só a vida, a física. Eu falo emocional, Sim. eu falo financeira, eu falo família. É muito fácil eu chegar para um casal que está separando e falar, termina logo aí, cara. Coisa melhor do Vai que ser curtir. solteiro. Quantas vezes já fiz isso para as pessoas, amigos? Caraca, você está numa vida agora que eu pedi a Deus. Mas o que ele precisava era uma palavra, ao contrário, cara. Isso aí acontece, meu irmão. Perdoa, me perdoa e vambora. Então as pessoas, elas precisam ter isso dentro delas, cara. A certeza que nós podemos vencer, cara. E a mente vencedora, ela começa a partir do momento que você acredita naquilo que você vai fazer. Você saiu do banco, abriu a sua Exatamente. empresa, você abriu a sua empresa. Certamente, todos os dias você deve pensar, pô, será que vai dar certo? Poxa, hoje eu Como não vai ser consegui. hoje, né? Como vai Hoje ser eu não... hoje? Como vai ser É amanhã? verdade. Eu não consegui nenhum cliente. Mas você está plantando, cara, para colher, cara. Então, cada vez que a gente planta, a gente colhe. Ah, isso é clichê, não, isso é verdade. Existe um camarada, o nome dele é Antonier, ele é francês. Ele morreu em 1944, cara. E ele deixou uma mensagem que é interessante. Você vai construir uma embarcação, não chame as pessoas para carregar madeira com você para construir, não. Mostre para essas pessoas o tamanho do oceano. O que ele está querendo dizer para nós aí nessa mensagem, não chama as pessoas para aglomerar na sua vida. Chama as pessoas para ter um futuro com você. Exatamente. Porque quando você chamar as pessoas para construir embarcação, pega madeira, pô, vou trabalhar, vou te ajudar a carregar peso. Exatamente. Deixa eu te falar, Você, olha o oceano que nós vamos aqui, ó. Pô, eu olha a quero carregar madeira. oportunidade. Eu quero Olha a carregar madeira. oportunidade. Exatamente. Pode falar, Caio, você vai falar. Só completando, assim, você não foca, né, no sacrifício, né, porque todo mundo sabe que vai ter, né, mas foca na oportunidade, né, então É sair lógico. da zona de conforto e ver o que, que você tem a navegar na sua vida, então eu acho que esse que é a real decisão, né, focar, o sacrifício vai ter, vai acontecer, você vai carregar madeira e muita madeira, né, no longo da sua trajetória aí, mas realmente quando ficar pronto, é o oceano todo que você tem aí para estar Para navegando. navegar, cara. E o oceano, Caio, ele tem ondas altas,
O oceano ele tem tempestades. O oceano tem barcos para atrapalhar a sua navegação. Mas será que nós estamos prontos para navegar? Ou nós estamos construindo um barco com brechas para a água entrar e afundar? Acho que vai muito daí, Marcelo, desculpa, até daquilo que você falou, né? Quem é que você está ajudando, quem é que você está chamando para ajudar a construir esse barco, né? Exatamente. Porque dependendo da pessoa que está te ajudando, ela não está Ela vai fazendo deixar o os prego encaixes. frouxo, cara. É, isso aí, perfeito. Então é muito fácil você ter uma embarcação com motor e a pessoa ligar o motor e ir embora. Agora manda remar, meu irmão. Aqui rema 6 horas aqui, depois eu mais 6 e a gente vai. Pô, não, 6 eu não aguento, não. Não. Você rema Sabe? seis, eu remo uma. Então, mas você sabe o que você tem que fazer numa situação dessa, Caio? Rema 6 e descansa 6 e rema mais 6 depois você sozinho, meu irmão. Porque se você depender de quem não quer remar com você, você não vai chegar ao seu objetivo, cara. Juras de amor, o mundo tá cheio. Sim. Tapinha nas costas. Celebridades que às vezes não tiram uma foto. Jesus, ele se abaixou e falou: "Que queres que te faça, cara?" E nós não vamos fazer, Caio. Nós não vamos estender as mãos ou pedir uma mão amiga. Aquele mendigo, ele podia ter falado assim: "Ó, eu sou cego, me leva nas suas costas aí até lá onde ele está." Ele só perguntou quem era. E ele esperou Jesus passar. Então tem momentos também que a gente vai ter que parar para pensar o que nós vamos fazer. Não é sair atropelando as coisas. Então cada vez que a gente buscar, Caio, uma orientação de pessoas que entendem do assunto que nós queremos para as nossas vidas, e a gente se dispor a fazer, nós vamos chegar onde a gente quer. Eu vou te contar um exemplo de um grande amigo, se tornou um irmão. Ele era funcionário de um clube no Brasil. Por mesmo que o salário atrasasse, ele tinha o emprego dele. Então surgiu a oportunidade dele largar o emprego fixo para vir para a Europa para trabalhar na profissão dele, certamente para ganhar mais do que ele ganhava lá. E lá no começo ele conversou comigo e falou: "Rapaz, eu estou querendo ir, mas ao mesmo tempo eu fico meio assim, se vai ou se não vai dar certo." E hoje o cara está aqui, Caio, e para mim é um exemplo de profissional, meu irmão. Você não vê o cara triste. Você não vê o cara reclamar. Ele está à disposição para o trabalho a hora que precisar. Pô, mas eu vou mudar minha vida, cara, para arriscar? É. O tamanho do seu sonho é você que vai descrever, cara. Eu tô bem aqui, né? Tô confortável aqui. Mesmo atrasando, eu recebo algum dia, algum momento, né? Para que eu vou sair daqui do meu conforto? Verdade. Filipão falando aqui, ó, temos que ter uma base. Família é tudo. É É, verdade, eu cara. vi, e realmente eu tinha até anotado aqui, a base do primeiro vídeo foi isso, família, né? Os sonhos têm que ser vividos com a família, né? Tem que ter essa base aí, porque senão qualquer objetivo, qualquer desafio que se seja fracassado, ela rui, né? De qualquer, É de verdade. qualquer forma. Então tem que estar unido, tem que estar junto. O sucesso, ele não vem com a condição que você vive, Caio. Não, de forma alguma. Entendeu? Ah, eu tenho dinheiro, vou ter sucesso. Você pode ter o que for, cara. Se você não tiver determinação, você não vai ter sucesso. Pega os Exatamente. homens, pega os exemplos de sucesso que nós tivemos recentemente aí no nosso país, o sétimo mais rico do mundo, a autoridade do estado tal, tá tudo preso. Tem dinheiro, mas não tinha projeto. Sim, Tem dinheiro, mas não tinha uma determinação de vencer. Ficar rico é fácil, cara. A gente entra aí numa boca de fumo, pega um fuzil e a gente vai assaltar banco e a gente fica rico em 2 dias.
Mas é a sorte, podemos morrer também. Sim. Isso é fácil. Agora, você ser feliz dentro de um projeto de vencedor, isso é para poucos. Caio, a palestra que eu dei há 2 horas atrás foi o mentor, cara, que me deu o curso. E ele estava na palestra e eu não sabia. Em alguns momentos eu elogiei pelo fato dele me ensinar algumas coisas. E no final ele pediu a palavra e ele disse: Marcelo, sensacional. Um vencedor se faz dessa forma. É um cara Bacana, que, Marcelo. é um cara que trabalhou, Caio, dentro do governo dos Estados Unidos por anos. É um cara que esteve ao lado das maiores autoridades de governo do mundo. E ele largou todo mundo por causa de um sonho. Então hoje, depois da palestra, quando ele entrou, que eu via, a Carla até falou assim: amor, eu estava vendo ele e você não. Falei: eu não vi. Ela até fiquei preocupada de você falar alguma coisa e tal. Então, quando você aprende com as pessoas, Caio, e você usa aquilo que você aprendeu para o seu bem, você é reconhecido. Não precisa o Caio sair de porta em porta. Ó, sair do Banco do Brasil me ajuda. As coisas vão acontecer se você estiver fazendo as coisas da forma certa, cara. É Não abraçar vai. a oportunidade e trabalhar, né? Exatamente. Sem sacrifício não vai acontecer, não. Não Não vai chega, cair, cara. não vai cair do céu, né? Não cair Não no seu chega, colo. cara. Não chega. Não chega. Tive síndrome do pânico 2 anos. Isso aí tá no currículo. Tá no currículo, né? Toda noite eu achava que eu ia morrer. Deixa eu só trocar o fone aqui, Caio. Rapidinho. E é terrível, né, Marcelo, essa situação, porque e tem crescido muito, né, os quadros, né, de depressão, de síndrome, enfim. Realmente as pessoas, muitas das vezes, vivendo uma vida que não é dela, ou ansiando uma vida que não é dela, e a mente não tá preparada para aquilo, né? Então, é bom, é preciso ter pessoas do lado, como você falou, que te ajudem realmente, que se você cair, te levante. Se você desacordar, que te reanime, né? E onde estão essas pessoas, cara? Então, elas estão do nosso lado, cara. Às vezes a gente não enxerga, mas elas estão do nosso lado. Quando eu tive essa síndrome do pânico, Caio, por 2 anos direto, eu deitava, achava que ia morrer. Chegou um período que a Carla já falava assim: amor, pega o carro e vai para o hospital sozinho. Uhum. E eu chegava no hospital, eu tomava um calmante e voltava para casa dormir. Ela sabia, era só o calmante. Só que depois eu descobri que minha síndrome do pânico e a síndrome do pânico que o mundo tem é algo que é gerado por nós mesmos. Essa pandemia que está aí é um vírus que vai passando. A síndrome do pânico, não, nós criamos ela. Sim. Achando que nós somos incapazes de viver, cara. Achando que nós somos incapazes de vencer. Até que um dia, eu trabalhando, um colega de trabalho, aquela primeira noite ele veio trabalhar comigo, não o conhecia. E eu trabalhava armado na época, fazia a segurança do governador do estado. E dentro do nosso carro, a gente chama de viatura, a gente estava saindo da casa do governador para passar o plantão para os outros 2 seguranças. Ele falou: Marcelo, eu não te conheço direito não, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso que você tem, cara, não é doença não. Você criou na sua cabeça. Eu falei: como que eu criei na minha cabeça? Ele falou: esse recado eu tenho que te dar, não sei por que eu estou falando isso. E ele nem imagina que ele mudou a minha vida ali, cara. Então, às vezes, as pessoas elas vão chegar perto da gente, às vezes não, muitas vezes as pessoas vão chegar perto da gente e vai dar uma palavra que a gente não vai valorizar, mas essa palavra pode mudar a sua vida, cara. Sim. Porque a nossa boca, ela é maldosa, ela tanto traz a derrota como ela traz a vitória. A palavra é uma pedra lançada. Você lançou a pedra, você só vai pegar na hora que ela cair, meu irmão. A não ser se você for The Flash. Já foi. Não tem como desviar, né? Exatamente.
E a nossa palavra é assim. Só que aí vem um detalhe. Quando as pessoas falam pra gente palavras de derrota, cabe a gente aceitar ou não, cara. Exatamente. É a questão da mentalidade, né, Marcelo? É a sabedoria, cara. Quantos filhos que os pais não falam, você não vai ser nada quando crescer, o cara bota aquilo ali dentro da cabeça e ele não vai ser nada quando crescer. Exatamente. Eu tava. Tem um livro, né? Até esse que a gente vai sortear, ele fala exatamente isso também, que às vezes as frases, nós não temos dinheiro para comprar isso. E a criança cresce daquela forma e realmente nunca vai ter dinheiro para nada e vai criando a mentalidade pobre, né, nesse sentido, e nunca vai ter uma mentalidade rica, uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade vencedora, vai ficar naquela mesmice o resto da vida pela palavra que foi lançada pelo pai, pela mãe, pela família, enfim, realmente. E Caio, a nossa mente, ela trabalha contra a gente mesmo, cara. A pessoa que fuma, ela fala, vou parar de fumar. Chega um momento que, eu preciso fumar, eu preciso fumar, eu preciso fumar. A pessoa que bebe é a mesma coisa. E a pessoa que pensa negativo é a mesma coisa. Tem uma história que eu gostaria de passar para vocês. Eu aprendi essa história há anos. E ela sempre teve assim muito forte na minha mente. Havia um castelo muito grande e nesse castelo, na porta dele, havia ali um mendigo que por anos ficou ali. E o rei todo dia saía do castelo e ele não observava aquele mendigo. Só que um dia ele observou. Quando ele precisou de uma ajuda e ninguém estendeu a mão para ele. E aquele mendigo que estava do lado de fora foi o primeiro a estender as mãos. E o rei tirou o mendigo daquela situação e colocou dentro do castelo. E passou-se um tempo, Caio. O rei virou para o mendigo e falou bem assim, a partir de hoje, você vai ser meu braço direito. Eu vou viajar, vou ficar 15 dias fora. E eu queria que você tomasse conta de todo o meu castelo. Todos os tesouros, tudo que tem de valor aqui dentro é seu nesses 15 dias. Se eu voltar e você gastar tudo, não tem problema. Só te peço uma coisa. Não mexe na caixa pequena de madeira que está dentro do meu quarto, não. É a única coisa que eu te peço. E o rei foi viajar, cara. Passou os 15 dias, o rei voltou. E quando ele volta, ele vê que o mendigo estava meio inseguro, meio inquieto. O que aconteceu? Quando o rei viajou, o mendigo pensou o seguinte, eu estava do lado de fora, o rei me colocou aqui dentro. Ele falou que eu posso mexer em tudo, tesouro, ouro, tudo que tem aqui de valor, eu posso gastar tudo, mas não a caixinha que está lá no quarto, eu não posso nem abrir. Não é possível que esse ouro, esses tesouros, são mais valiosos do que o que tem dentro daquela caixa. Eu vou abrir a caixa. E ele abriu a caixa, cara. Quando ele abriu a caixa, era a roupa do mendigo dobrada. E um bilhete escrito, a partir do momento que você abriu essa caixa, você não é fiel a mim. Pegue as suas roupas e vá embora. Às vezes a gente tem a oportunidade, Caio, de ser vencedor. E nós deixamos de ser vencedores porque a gente quer colocar a mão onde nós não somos chamados, cara. Verdade. Tudo está ao nosso favor, mas às vezes a gente quer andar num caminho que não é para andar, cara. E nós vamos achar nossa roupa suja e vamos ter que sair. E outra pessoa vai tomar o nosso lugar. Então, se você tem uma empresa de vendas e um vendedor vende mais do que o outro, lute para vender mais do que aquele, cara. Não adianta você roubar o cliente do outro para ser melhor. Não adianta. A sua empresa, Caio, ela vai crescer muito. Mas vai crescer dentro de um trabalho honesto. Sem desvios. Você pode ter 30 clientes, o seu concorrente 200. Vão ser 30 clientes fiéis que vai te dar um retorno e eles vão ter retorno, cara. Sim. Então por que a gente não pode ser vencedor? Por que a gente não pode ter uma mente para investimentos? O futuro está aí, meu irmão. Só vai ficar seguro no futuro aqueles que plantarem hoje com segurança
para ser vencedor, cara. Essa pandemia trouxe muita coisa, a gente tem visto, né? Muitas mortes, a questão da depressão aumentando, síndrome de pânico também, mas também trouxe para o ambiente, eu acho que um pensamento mais de longo prazo, realmente de não pensar só no agora, né? E aí, como é que vai ser o amanhã, como é que vai ser o futuro? Então, é importante a gente ter essa visão. Estou falando aqui na questão dos investimentos da empresa, do seu projeto, pensar o projeto no longo prazo. Eu quero, como você falou, eu quero abrir uma empresa hoje e ter 50 funcionários. Poxa, mas se você não começar hoje com você não tem capital, ou só você sozinho, meu amigo, você nunca vai chegar com 50 funcionários lá na frente. Então Não você tem que chega. dar o primeiro passo. Você tem que proporcionar esse desafio a você. É o sonho. Eu vi ali o Filipe Romanejo falando que a família é base de tudo, né? E é verdade, foi o tema da live passada, e realmente, se você tem um sonho era o que eu sempre quis, eu já tinha compartilhado isso com você e com o Carla algumas vezes. Pô, sair e trabalhar com aquilo que eu gosto. E se a família não tiver do lado, ou acaba o sonho ou acaba a família, infelizmente. Então a gente tem que estar junto realmente para viver esse sonho. E saber que não a construção, como você citou essa linguagem figurada excelente, que a construção do barco, meu amigo, para você navegar, você tem que carregar madeira, você tem que carregar prego, você tem que martelar realmente, para você ter a oportunidade de navegar no oceano. É Que verdade. nesse oceano vai bater onda, vai vir chuva, vai vir muita coisa, mas se você não se permitir a viver esse sonho e a dar o primeiro passo, você lá na frente você vai correr o risco de ter se arrependido de não ter vivido aquilo que você desejou. E a construção da embarcação, cara, você tem que dar martelada no dedo, cara. Você tem que É deixar um o prego cair. sacrifício. Você tem que deixar o prego cair no chão. Entendeu? Você tem que medir uma madeira errada para ela não encaixar. Porque senão vai ficar tudo fácil. E não é assim, a vida não é fácil. A gente não está contando aqui um conto de fada. O cara falou que eu posso vencer e eu vou vencer. Se você não lutar, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Caio, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas deram 3 pulinhos na onda? Quantas pessoas usaram roupa branca na virada do ano, achando que o ano seria um espetáculo? Cara, nós estamos na metade do ano, o ano não viveu nada. Nada. Perdido. É só desgraça, cara. É só coisa ruim. Mas será que essas pessoas que pularam as ondas, que usaram roupa branca, que é bom fazer isso, eu acho legal. Mas será que esperavam que isso ia acontecer? Então a gente tem que estar preparado para os momentos difíceis também. A rosa, ela é muito linda, você pegar a rosa na mão. Só que ela tem espinho, cara. Então se você não pegar certo, você vai furar seu dedo. Exatamente. Agora, se você segurar no lugar certo, você vai ter algo bonito na sua mão. Então a vida, ela tem espinho. Se você não souber lutar por ela, você vai ferir. E Mas eu acho que lá no final, se você... Só para concluir, cara. Lá no final, se você segurou certo a sua vida e projetou certo, você vai ver uma flor muito bonita no final, que é o seu sucesso, cara. Exatamente. E é o que você também, pegando a sua palavra, e o sucesso, você ter uma vida plena, né? Uma vida vencedora, e sucesso na sua vida, ela vai muito além de riqueza material, né? De dinheiro, né, Marcelo? Então, Com certeza. realmente, às vezes a gente confunde muito, né? Com dinheiro, com acumulação de patrimônio, com bens, enfim. Mas muitas das vezes você não é pleno, você não é um vencedor, você não é uma pessoa de sucesso, porque você não viveu aquilo que você quis para sua vida. Você não é feliz com aquilo ali.
Então, a gente tem que saber balancear muito bem essas situações, porque não só porque você acumulou patrimônio, é necessariamente que você é uma pessoa vencedora, ou é uma pessoa plena, ou uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem com você mesmo. Como você mesmo citou aí, né, em alguns exemplos. Com certeza, cara, com certeza. E o detalhe é que as pessoas hoje, elas estão acostumadas a ver nos problemas dos outros o seu fracasso. Não é porque o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar tentou e deu errado que para você vai dar errado, cara. Exato. Agora, para dar certo para você, como não deu para essas pessoas, vê aonde que eles erraram. Exato. O pai trabalha o mês todo para dar faculdade ao filho, o filho, em vez de estar na faculdade, ele está na farra, cara, à noite. Aí você pega hoje os médicos de referência no Brasil e no mundo, são os caras que deram a vida pelo estudo e hoje estão tranquilos. Mas enquanto o pai está ralando e os filhos estão curtindo, lá na frente, o filho não vai ter nada, cara, para dar para os filhos dele. Sim. É a construção, né? Você está construindo ali seu alicerce de uma forma totalmente errada, né? Eu não conheço, Caio, ninguém pode até ter hoje com a tecnologia que tem uma escada que começa de cima para baixo. Vamos construir a escada aqui nesse apartamento, mas vamos construir do 10º andar e a gente chega até no primeiro. Eu sempre vejo que é de baixo para cima. Você construiu o prédio do 20º, né? Do 20º pro primeiro andar, nunca vi também não. Então, se você quer ser um vencedor, você que está aqui nessa noite, você tem que saber que o degrau tem que começar de baixo, cara. Você tem que começar de baixo. Para você ser gerente do Banco do Brasil, cara, eu tenho certeza que você viveu noites e noites de estudo, cara. E chegou um momento que você viu que não era o que você queria. Então, às vezes, vai ser necessário a gente mudar o curso da nossa história também. Sim. E tem que estar disposto para isso, né? Porque não e tem que adianta estar ficar atento para sofrendo lá enxergar. dentro. É verdade. Agora, como que eu faço isso? Batendo a madeira da embarcação, cara. É indo lá no seu Zé comprar o prego para bater aqui a madeirinha. Ó. Sim. Porque se você depender de alguém carregar para depois ir para o oceano, você vai afundar. A primeira onda que bater, já foi. Já afundou. E o grande detalhe disso que você acabou de falar, Caio, que quando você constrói a sua embarcação e a onda forte vem, você sabe a posição que você vai botar o barco. Você sabe por quê? Porque você construiu o barco, você sabe onde ele está frágil, cara. Sim. Você sabe aonde que ele vai suportar a porrada da onda. Então, quando você constrói uma mente vencedora, você constrói também um alicerce. Quando a porrada vier, o vendaval vier, a onda forte vier, você vai saber para onde você vai virar o leme do seu barco. Epa, tem que virar para cá, porque se eu for ali, eu vou afundar. Agora pergunta quem carregou a madeira para você se sabe a direção que você tem que tomar. Ele vai te dar um Waze na mão. Achei legal ali o que o Felipe falou, o Felipe Romanejo, o Marcelo, que os vencedores viveram muitos fracassos. E eu acho que é Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. E se dispuseram a viver esses fracassos, né? E reconheceram através desses fracassos. Então, Verdade. perfeito. Verdade. Excelente colocação. Obrigado aí, Felipe Promaneja. Para ser vencedor tem que ter mente vencedora, cara. Mas sabendo que para ser vencedor você vai ser derrotado em algum momento, vai ter que se levantar novamente, cara. Eu falei a semana passada que o tema seria a porrada que me deram, as marcas ficarão na mão de quem me deu a porrada. E é justamente isso. As marcas que vocês estão tendo hoje na trajetória para ser um vencedor, quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão ver que essas marcas elas estão marcadas em outras pessoas que tentaram te derrubar, ou até mesmo no caminho que você passou e foi difícil. O cego podia ter ficado quieto, cara. Mas ele falou, hoje eu não posso perder a minha oportunidade. Então, pessoal, não percam a oportunidade de vocês. O Caio colocou um livro para sortear.
E ontem eu perguntei, Caio, como é que tá aí? Ele falou, tá um pouco devagar. Eu falei, bota um iPhone 11 aí, pra você ver se não vai chover de gente. Foi ou não foi, Caio? Foi, exatamente. Porque as pessoas só querem status, cara. Exatamente. Mas não quer Eu acordar sorte... às 3 da manhã para comprar um iPhone 11 no final do mês. É interessante que o livro ele é rico, né? Um best-seller e fala realmente de segredo da mente milionária, né? Tirar alguns vieses, quebrar alguns padrões. Aí, se fosse algo contrário, né? A gente vai sortear R$ 1.000 aqui durante a live, tinha Cara, bombado. As pessoas não querem ter o esforço de galgar, né? Mas querem já o produto pronto, né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Não querem o sacrifício, né, Marcelo? é, Não querem viver os fracassos. e quando você está perto de uma pessoa, existem duas pessoas do seu lado que elas começam a cochichar, contar um segredo para outra. Qual é a sua reação, Caio? Você querer saber o segredo que elas estão contando, não é? Sim, Esse livro é um segredo de uma mente campeã, cara. sim. Para Cara você que ser milionário, o cara colocou o segredo dentro do livro. Então as pessoas não querem o segredo, elas querem o livro. Elas querem a história pronta. que a história é pronta. Se puder Entendeu? resumir, Exatamente. Elas querem encostar o cartão de crédito amanhã e ter 70 mil lá de saldo. não, mas provavelmente ele tem o escritor tem um iPhone. Ele já quer o iPhone sem ter passado pela história que ele viveu, né? Para Né? chegar. Próxima vez a gente vai Os sortear um valores estão. carro. Você vai ver que vai chover de gente. Ih, rapaz. Só que aí no final a gente dá um carrinho de brinquedo. É. Realmente. Esse livro Vai é chover mesmo, sensacional, tá? cara. Vai, com certeza, cara. Com Muda, certeza. muda muito a nossa forma de pensar, né? No meu caso, como assessor de investimento, para a gente realmente aí ajudar as pessoas que é a grande maioria que não sabem investir, gastam de qualquer forma por conta de uma mente despreparada, ou por alguns pensamentos que elas têm. Esse livro muda realmente a história das pessoas. Você vê que você tem condição de poder guardar, você poder formar patrimônio, independente da classe social que você está inserido. Marcelão, está acabando. Se você puder fazer umas considerações finais, falar acerca da sua palestra aí, quando que você vai divulgar, já tem algum cronograma, Marcelão? Algum programa diferente, alguma sala no Zoom? Você já está pensando de alguma forma para a gente, como a gente já falou da semana passada, já tinha alguns alunos, eu reforço aí o meu compromisso e quero participar da primeira turma. Como é que está esse seu cronograma, Marcelão? Cara, eu acho que vai desligar, cara. Podia desligar e voltar rapidinho, o pessoal volta aí, não? Pelo menos pra gente encerrar, pra não cair no Vamos lá meio. então, vamos lá. Aí Rapidinho, Marcelo galera, volta conclui aí, hein? e a gente, Marcelo conclui e a gente sorteia o livro. Já estou Show. entrando novamente.